Já começamos, gente. Só deixa eu me organizar aqui melhor. Hoje é mais um bate-papo, né? Mas eu quero aí fazer um resumo, né, geral, daquilo que nós estamos falando, né? Bom, então, como sempre, né? Deus, pátria e família, né? Quero agradecer aí a presença de todos os nossos amigos, patriotas, intervencionistas, né? Todo brasileiro de bem, aí que luta pelo Brasil, né? Nós já estamos fazendo aí lives, né? Aqui no YouTube, no Facebook, né? Já há 3 anos atrás aí que nós começamos a fazer lives, né? E as nossas lives que nós fazemos pelo YouTube, pelo Facebook, são lives assim que nós fazemos meio que diária, né? Ou seja, toda semana, né? Ininterruptamente, direto, né? Trazendo aí vários temas, né? Sobre a nova ordem mundial, sobre as elites globais, sobre o sistema político no Brasil. Lembrando que o nosso canal aqui, ele é um canal intervencionista, ou seja, nós lutamos para derrubar os três poderes, que é o legislativo, deputados, o executivo, o presidente e o judiciário e STF. Nós deixamos isso muito claro a cada live que nós fazemos, por quê? Porque, na realidade, nós precisamos compreender o sistema político no Brasil e no mundo, para nós compreendermos o que está acontecendo no Brasil. Quem que lembra lá atrás que nós falávamos sobre todo esse sistema global, né, quando nós falávamos sobre a nova ordem mundial, né, e eu dizia assim, olha, vai chegar um tempo que nós vamos ter que olhar para toda essa geopolítica mundial, para nós entendermos o que está acontecendo no Brasil. Sem nós entendermos o que está acontecendo lá atrás, nós não vamos entender o que está acontecendo no Brasil. Então, nós vemos hoje muita gente entrando na fila aí do conhecimento, há 1, 2, 3 dias atrás, há uma semana atrás, né, e com todo aquele discurso, né, fique em casa, porque o vírus vai te pegar, cuidado com o vírus, né? Então, são pessoas assim que elas se deixam levar por quem? Pela mídia. A mídia, nós já sabemos que a Rede Globo aí, o SBT, toda a mídia televisiva, ou seja, toda a mídia convencional, ela serve quem? Ao povo? Não. Ela serve a esse sistema global, a nova ordem mundial. Então, tudo aquilo que vem da mídia televisiva, você precisa inverter a notícia. Porque tudo aquilo que eles falam é totalmente ao contrário da realidade. Por quê? Porque eles recebem dinheiro desse sistema global para alienar o povo, né? A Globo aí, por exemplo, que sempre lutou contra o Brasil, ela nunca vai trabalhar pelo povo, pela pátria. Você não vê a mídia televisiva usando o termo, a etimologia, a pátria, a nação, o patriotismo, por quê? Porque justamente ela não coloca essas palavras, né, ali para não criar um despertar patriótico nas pessoas. Então, a mídia televisiva é totalmente ao contrário. O que me admira hoje é as pessoas dizerem assim, oh, nós precisamos ficar na casa. Né? Por quê? Porque elas estão se deixando levar pela mídia televisiva. Né? Ou seja, as pessoas que antes falavam, porque a Globo tal, né, nós não podemos dar ouvidos para a Globo, são as mesmas pessoas que estão fazendo a jogada do sistema, das mídias convencionais televisivas. Todas essas mídias que nós temos, ela, seja no Brasil, ou seja lá fora, a mídia internacional, ela está a serviço desse sistema global. É tudo aquilo que nós falamos sobre o aparelhamento, é tudo aquilo que nós falamos sobre a maçonaria. Nós falamos isso há 3 anos, gente. É por isso que aquelas pessoas que nos acompanham aqui, os nossos guerreiros, né, eu sei que vem muita gente pela primeira vez, é por isso que eu digo aí aos nossos guerreiros do chat, né, compartilhe, dê seu like, inscreva-se no canal Álvaro Dias, o intervencionista, faça reapresentação lá no seu Facebook, na sua Watch Party, por quê? Porque nós precisamos levar esse entendimento às pessoas. Gente, nós estamos acordando muita gente, graças a Deus. Né? Estamos acordando muita gente. Mas o Brasil ele tem dimensões continentais. Ou seja, o Brasil é muito grande. Né?
Então, desde o primeiro dia que nós fizemos aqui a nossa live, nós tivemos 4.000 compartilhamentos, né, lá em maio do ano de 2018, né, dia 21 de maio de 2018, né, ali as nossas primeiras lives, elas bombaram realmente. Por quê? Porque nós vivíamos em uma época onde teve aquela paralisação dos caminhoneiros, e é onde o movimento intervencionista ele se tornou conhecido pelo Brasil. Então, nesse momento, a nossa live ela cresceu muito. É por isso que nós estamos chegando aí a 20.000 inscritos no nosso canal, Albari Dias, o Intervencionista. É lógico que nós hoje temos um pouco menos, por quê? Porque, infelizmente, aí, né, pelo tema que nós abordamos no nosso canal, né, muitos inscritos aí, né, foram tirados, né, os nossos likes aí, a nossa visualização, ela é tirada, né, então nós temos pouca visualização, mas o nosso canal já era aí para nós termos pelo menos 50.000 pessoas, né? Já faz 2, 3 meses aí que nós estamos parados, né, que nós, né, não saímos, por quê? Porque o tema que nós abordamos, se nós estivéssemos falando sobre receita, sobre viagens, sobre animais, sobre tantas coisas, o canal iria estar bombando. Mas como nós batemos diretamente no sistema, né, no nosso canal ele fica ali, mediano, ou seja, ele não cresce, né, mas não porque não tem inscrito, porque várias pessoas já me ligaram e disseram, olha, Albari, eu escrevo lá no seu canal, só que no outro dia não estou inscrito mais, entendeu? Daí eu tenho que pedir para a pessoa inscreva-se novamente. Por quê? Mas tudo isso é o sistema, gente. Mas o que nós queremos falar aqui é aquilo que nós estamos abordando há muito tempo. É aquilo que eu falei antes mesmo do Bolsonaro ele falar lá sobre que o Brasil não pode parar, né? Nós já vínhamos falando, eu já vinha falando muito antes aí do Bolsonaro falar que nós precisamos voltar ao trabalho. E eu quero deixar uma coisa muito clara aqui, né? Quem conhece o nosso trabalho de 3 anos atrás sabe que nós lutamos para derrubar os 3 poderes há muito tempo, entendeu? Há muito tempo, né? As pessoas, ou seja, aquelas pessoas que ficam aí dizendo fique na casa, elas imaginam que só porque nós defendemos o fato de nós não ficarmos isolados, porque nós já somos apoiadores do Bolsonaro. São pessoas ignorantes, são pessoas que não têm conhecimento, são pessoas que não têm discernimento, porque quem acompanha o nosso trabalho sabe, né, que nós lutamos pelo Brasil. E o simples fato de nós conhecermos sobre todo o sistema global, quem nos conhece aí sabe que eu falo a cada dia que eu, pelo menos, gasto aí 4 horas do meu dia, todo dia, há 10 anos atrás, estudando aí sobre todo o sistema global, né? Eu já deixei de viver a minha vida pessoal, eu repito isso, para mim estudar sobre todo o sistema global. Eu já vinha estudando, mas eu procuro me dedicar a cada dia. Então, tudo aquilo que nós falamos aqui no canal, nós não estamos falando por uma mera opinião. Eu acho, eu imagino. Não. Nós trazemos dados, fontes, nós trazemos gráficos, né, para colocar a nossa argumentação e não somente uma opinião, mas baseados em fatos, né? Eu trouxe aqui para vocês, quem que lembra, aí na penúltima live que nós fizemos, justamente que o que está matando o Brasil, o que vai matar o Brasil, não é o coronavírus em si, mas é o sistema financeiro, entendeu? São as portas fechadas, os comércios fechados. E isso vai matar o povo brasileiro. Não é o coronavírus. Eu vou mostrar aqui para vocês aquilo que eu já havia falado, mas nós vamos fazer um resumo realmente da verdade, dos fatos, né? Então, o que mata hoje o coronavírus no Brasil, para vocês terem uma ideia, fazendo um resumo, né, é justamente o sistema de saúde pública, que é uma porcaria no Brasil, entendeu? É o sistema, não é o coronavírus, não é o vírus em si, entendeu? 120 mortes por acidentes por dia no Brasil matam pessoas, né? 50 pessoas de dengue morrem no Brasil por dia, entendeu? Ou seja, várias outras 70.000 homicídios por ano no Brasil matam pessoas, entendeu? E hoje nós temos aí pelo menos, vocês vão entender o que eu vou dizer. Porque hoje tem 100 mortes no Brasil, entendeu?
sem mortes no Brasil, né? Mas só que o que eu quero que você entenda, e eu trouxe os gráficos aqui, só para você entender um pouco mais, que a porcentagem de mortes no Brasil é devido ao sistema público de saúde. Não tem nada a ver com o vírus em si, né? Por exemplo, deixa eu trazer aqui para vocês. Aquilo que nós mostramos, só para fazer um belo resumo. Vamos pegar a Alemanha aqui, por exemplo. A Alemanha, nós temos ali 8.914 casos fechados. É lógico que é muito mais, mas eu estou falando dos casos fechados, ou seja, dos casos de recuperação e dos que morreram, né? Ou seja, daquelas pessoas que estão na berlinda, né, no paredão, digamos assim. Então, dessas 8.914 pessoas, na Alemanha ali, você tem 8.481 pessoas recuperadas, né? E você tem ali 433 pessoas que morreram, somando aí o caso fechado de 8.914. Ou seja, eu sublinhei ali, as pessoas que se recuperaram na Alemanha é 95%, enquanto que as pessoas que morreram são apenas de 5%. Então, você percebe que a Alemanha é um dos países que tem o melhor sistema público de saúde. A Alemanha, um dos melhores, um dos melhores. Aí você tem lá os 8.000 e poucos casos, enquanto que 8.000 e tanto lá se recuperaram. E 400 e poucas pessoas morreram, ou seja, 95% das pessoas se recuperaram, 5% morreram, né? É bem pouco a média em relação às outras mortes que acontecem no Brasil, que acontecem no mundo nesse sentido. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a Coreia do Norte, né? A Coreia do Sul, quer dizer, não do Norte, a do Norte é comunista, né? Bem fechada. A Coreia do Sul, lá vizinho. Nós temos aí no paredão, né, digamos assim, né, na berlinda, 4.955 pessoas. Desses 4.955 casos, 4.811 pessoas, 97%, são pessoas que se recuperaram. E apenas 3%, 144 mortes, ou seja, fechando os 4.955, né? Agora, um dado interessante para vocês, né? Deixa eu pegar aqui o Brasil, nós já vamos aí comentar. Eu só vou fazer um resumo bem rapidinho aqui, para vocês entenderem aquilo que nós fizemos na outra lives aí e entrar numa argumentação mais profunda, né? Então, deixa eu mostrar o caso do Brasil aqui, né? O Brasil, nós tivemos aí, pelo menos, casos fechados, ou seja, aqueles casos que estiveram na berlinda, né? Ali no paredão, né? 117 casos. E esses 117, até hoje, às 4 horas da tarde, são dados oficiais, ou seja, casos no Brasil. Desses 117 na berlinda, 6 pessoas se recuperaram, ou seja, apenas 5%. Enquanto 111 pessoas, 95% morreram, né? Então, se você for olhar esses dados gráficos, que são gráficos oficiais, não é eu que estou inventando, né? Isso daí é um site que eu passei no vídeo passado, que é onde você tem os dados oficiais, né? Então, o que acontece? Você pega uma Alemanha, né, que tem um dos melhores sistemas de saúde do mundo, e as pessoas ali que estão no paredão, só 5% praticamente morreram. Você pega na Coreia do Norte, do Sul, quer dizer, desculpe aí, né? Apenas 3, 4% das pessoas morreram. Você pega no Brasil, 95% das pessoas morreram. Por quê? O problema está no vírus? Não, o problema está no sistema público, entendeu? De saúde no Brasil, que é uma porcaria. Então, essa que é a realidade. Então, quando nós trazemos esses dados, o que nós queremos mostrar para você é que esse fato do isolamento que nós temos, do confinamento, isso daí é uma burrice tamanha, mas uma burrice tamanha que por trás de todo esse esquema está o sistema global, que é a nova ordem mundial, que é aquilo que nós estamos falando há muito tempo. Ou seja, você pega uma OMS, que é uma Organização Mundial da Saúde, que serve a esse sistema global. Você pega uma ONU, que é a Organização das Nações Unidas, a antiga Liga das Nações, criados por essas elites globais, né?
Elas querem que você fique na casa. Nós temos que inverter tudo aquilo que a nova ordem mundial fala, nos pede. Por quê? Porque se ela pede para nós ficarmos na casa, isso é sinal que não é para nós ficarmos na casa. O dia que a nova ordem mundial chegar para vocês e dizer assim, olha, vocês não fiquem na casa. Aí fiquem na casa. Porque é totalmente ao contrário daquilo que elas dizem. Repito, o coronavírus mata? Mata. Mas não é tudo aquilo que a mídia convencional, televisiva, seja do Brasil ou internacional, está falando. Entendeu? Eles estão fazendo todo um auê. Eles estão colocando mortes, para vocês terem uma ideia, de pessoas que nem morreram pelo coronavírus. Eles estão botando na conta. Né? Eu quero mostrar aqui para vocês um fato interessante, né? De uma pessoa que morreu a semana passada. E qual que foi a morte dela, para vocês terem uma ideia? A morte dela foi que ela estava trabalhando, né, estourou, né, um pneu, né, na cara dela, né, e ela acabou falecendo, né, foi para o hospital e etc. Né? E daí, chegando lá, simplesmente foi uma morte de acidente, só que no obituário dessa pessoa estava lá que ela morreu de coronavírus, entendeu? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa interessante. Eu já passo o áudio, né? Isso daqui é o obituário, né, dessa pessoa. Mas deixa eu apagar aqui só essa parte, né? E deixar essa. Aliás, é isso mesmo, né? Eu vou deixar aqui para vocês terem uma ideia. Escuta esse áudio bem rapidinho, que vocês vão entender o que eu vou dizer. Presta atenção. Elias, boa noite, ao Pai do Senhor mais uma vez. Elias, esse amigo meu, ele faleceu segunda-feira, ele era borracheiro, e um pneu de caminhão estourou com ele fazendo serviço, o pneu do caminhão estourou segunda-feira agora, dia 23, estourou na cara dele, no corpo dele, e ele foi socorrido para o hospital, né, pelo SAMU, e levaram para o Maria Alcinde, lá ele faleceu. Agora, o que nos intriga, veja aí o atestado de óbito, leia com atenção a conspiração triste para derrubar o governo Bolsonaro. Ou seja, a maioria das pessoas que estão morrendo no estado estão colocando o laudo, né, que é coronavírus. Veja só. E a gente sabe, eu sei que eu estava lá, eu passei lá, e o acidente foi um pneu que estourou no cara. Tá. Deixa eu comentar aqui um pouco, só vou ocultar aqui. O que acontece? Eu recebi esse áudio, né, de um amigo pelo WhatsApp, e ele conta que um amigo dele, né, sofreu um acidente ali, né, estourou um pneu praticamente ali, né, na cara dele, e ele foi para o hospital, e chegando lá ele acabou falecendo. Entendeu? E essa pessoa que mandou o áudio é o amigo dela, ela estava lá. Só que no obituário da pessoa, o que estava escrito? Olha aquela parte de vermelha ali que você está vendo. Causa da morte: síndrome respiratória grave, Covid, ou seja, coronavírus, pneumonia comunitária não especificada. O que isso significa? Que essas mortes que estão acontecendo no Brasil pelo coronavírus, as pessoas que estão morrendo de AVC, do coração, qualquer doença, eles estão botando na conta do coronavírus. Para colocar pânico na sociedade, para colocar medo na sociedade e para, de uma certa forma, aí, quebrar a economia do Brasil, desvalorizar uma moeda que já está desvalorizada. Né? Então, tudo isso é uma jogada do sistema. E o povo está caindo nisso. Então, se nós analisarmos aqui, como eu mostrei os dados gráficos ali, o problema não é o coronavírus no Brasil. Não é o coronavírus. Entendeu? O problema é o sistema público. Né? As pessoas que estão morrendo na Alemanha, na Coreia do Sul e outros países onde você tem uma saúde pública melhor, você tem uma recuperação melhor, maior também.
Agora, você pega no Brasil, né, você tem uma recuperação assim e a mortes assim. Só que essas mortes, gente, a primeira pessoa que morreu pelo coronavírus no Brasil, uma pessoa de 62 anos de idade, tinha problemas de pressão, tinha problemas de diabetes, né? Ela morreu e não foi feito testes nela para saber se era do coronavírus. E eles simplesmente empurraram a pessoa dizendo que ela morreu do coronavírus. Essa pessoa que eu mostrei aqui o laudo para vocês, né? Essa pessoa ela morreu de um acidente, né, de trabalho lá, estava trocando o pneu do caminhão, morreu, né? E quando ela foi lá para o hospital, o que aconteceu? Eles botaram na conta ali que ela morreu pelo coronavírus. Mas os teóricos da conspiração é nós, né? Aquelas pessoas que não estão lutando pelo Brasil é nós. Agora, a Rede Globo, sim. Aquelas pessoas que dizem fiquem na casa, isso sim, entendeu? Então, não é que nós não temos que cuidar, né, dessas doenças. Por exemplo, a gripe. Quantas pessoas morrem no mundo por ano por uma gripe normal? Não vamos falar aqui de uma pneumonia mais perigosa. De uma gripe aí normal. 650 mil pessoas morrem por ano no mundo de uma gripe. Não de uma gripe perigosa, de uma gripe normal, comum. Isso significa o quê? Significa que pessoas morrem todo dia. Eu vou morrer. Você vai morrer. As pessoas vão morrer. Entendeu? Seja por um acidente, seja problema de coração, todos nós. Ou seja, na velhice, não importa. Entendeu? O problema é que eles estão criando um pânico, porque por trás de tudo isso existe um sistema global, global para implantar uma nova ordem mundial. Eu mostrei no meu penúltimo vídeo esse médico, é muito interessante. Ele é um médico que ele tem 48 anos de medicina ativa, ou seja, não é um caloteiro, não é qualquer pessoa. O cara viveu praticamente toda a sua vida na medicina. E ele fala que essa questão do isolamento é algo totalmente equivocado. Então, escute aqui bem rapidinho, 2 minutinhos, o que esse médico ele vai falar para você. Ele é um médico aí renomado, praticamente, né? Ele já tem aí uma vasta experiência. Escute o que esse médico fala, bem rapidinho. Olá, amigos do Brasil. Eu sou o Dr. Edson Limon. Eu sou médico formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1972. Portanto, eu tenho quase 48 anos de medicina ativa. Enfrentei outras epidemias. Você lembra da epidemia de meningite, da década de 70? Eu era um jovem médico então, e muitos outros depois disso. Mas agora vamos falar de coronavírus. Como sabe, o coronavírus começou na cidade de Wuhan, uma cidade de 10 milhões de habitantes, semelhante à cidade de São Paulo, na província de Hubei, que tem 60 milhões de pessoas, também um pouquinho maior de população que a cidade de São Paulo. Esses números são impressionantes, não é verdade? Vamos fazer um pouquinho de aritmética. Se essa 81 mil casos ocorreram no estado, na província, que tem 60 milhões de habitantes, e o que aconteceu com os outros 59 milhões 928 mil pessoas que não foram afetadas? Estão percebendo a dimensão do problema? Agora, isso já transpassou as fronteiras, foi passar para a Europa, que era o epicentro, e provavelmente o próximo epicentro será os Estados Unidos. Mas será que ele precisa de tantos problemas? Feito em janeiro, mostrou que 12% das crianças com quadro gripal era por influenza A e B. E apenas 1,6% testaram positivos para coronavírus. Ou seja, 8 vezes menos. Isso explica por que nós não temos tantos casos de coronavírus como se apregoa, porque nós não temos isso aqui, que está produzido desse trabalho. O isolamento, a quarentena, funciona em caso de epidemia, mas não para doenças com alta contagiosidade como o coronavírus.
Porque com esse alto taxa de contágio, quando se institui o fechamento, a quarentena, uma boa parte da população já foi exposta e não faz sentido nenhum você fechar. Isso foi demonstrado claramente em Hubei, certo? De 80 mil, de uma população de 60 milhões, apenas 80 mil, e agora estão levantando o bloqueio, quer dizer, eles estão cientes que o resto da população está imune, e é verdade. Um estudo mostrou, para cada pessoa testada positivo, certo? Mais que o dobro deles tinham anticorpos e nem jamais apresentam. 90% não tem nada mais como resfriado. 10% vão sofrer. Infelizmente, são os mais idosos. Então, como propôs o professor Katz, em vez de fechar toda a população, prejudicando a nossa saúde mental e financeira, nós devemos cuidar, sim, da população de mais risco. Os idosos, os com doenças crônicas e as pessoas com imunodepressão. Esses precisam da nossa atenção. Então, vamos focar todo esse dinheiro para isso. Vamos só chamar outra atenção. Morreram 41 pessoas, lamentavelmente. Você sabe que no Brasil morrem 120 pessoas por dia de acidente de trânsito? Que o dengue mata mais de 50%, 50 pessoas por dia? São doenças situações muito mais presentes, muito mais diárias do coronavírus, com sequelas muito mais graves. Além de 120 mortes, nós temos 500 mil pessoas que têm danos irreparáveis devido a acidentes de trânsito. Ele merece tanto ou mais atenção, porque é nosso dia a dia. Tá certo? São doenças incuráveis. Lesões acidentais são incuráveis. Coronavírus, depois de 3, 4 dias, a grande maioria das pessoas vai estar sem sintomas. Portanto, as pessoas confinadas tendem a aumentar a taxa de distribuição, aumento de infecção do coronavírus. Certo? Então, por quê? Porque uma pessoa está sendo contaminada, mas não infectada, ele leva para casa, está tudo fechado, e as outras 4 pessoas, 5 pessoas que não estavam contaminadas vão pegar porque estão no espaço fechado. No espaço aberto, não. Então, não faz o menor sentido fechar lojas, fechar escolas. O que nós devemos fazer é tomar atitudes preventivas. Entra na escola, aumenta o espaço de distanciamento das pessoas, ou seja, distanciamento social, mas não isolamento. Isolamento de qualquer pessoa, mormente, mais ainda dos velhos e idosos, é mais propício para doenças mentais e, aliás, fazer com que eles sofram de outras doenças, certo? E não medidas draconianas, policialescos, que prejudicam todos, financeiramente, mentalmente e principalmente na aquisição de doenças. Por que eu trouxe esse médico aqui para vocês? Porque as pessoas dizem assim, Bari, você não é médico, você não tem nenhuma especialidade. Bom, né? Eu trouxe aí justamente um médico com 48 anos de medicina ativa, uma pessoa que já viveu a sua vida, tem uma vasta experiência. O que esse médico diz? Que não precisa você ter um isolamento fechado. O que você tem que ter é um isolamento vertical, ou seja, é você colocar as pessoas mais idosas, pessoas que têm problemas aí com alguma deficiência, imunidade, né? Coloque essas pessoas na casa, mas o povo tem que ir para as ruas. Ou seja, o povo tem que trabalhar, bora trabalhar. Fim do confinamento. O Brasil não pode parar. As portas não podem fechar. Por quê? Porque é aquilo que nós dissemos no outro vídeo lá atrás, na live logo abaixo. Você que não viu, acompanha lá. Nós explicamos. Nós temos 60 milhões de pessoas no Brasil hoje, com uma população de 209,3 milhões de habitantes. 60 milhões têm problemas financeiros, entendeu? Estão com o nome no SPC, Serasa, ou seja, está lascado. E dessas 60 milhões, mais de 40 milhões são autônomos. Ou seja, como eu me incluo nessa, como muitos se incluem nessa. Eu faço parte desses 40 milhões. Não sou aposentado, não sou funcionário público, ou seja, o meu ganho praticamente é todo mês.
né? Eu não tenho reserva técnica, como muitos autônomos não têm reserva técnica. Ou seja, o que, que vai acontecer? Se você não chega no final do mês, você não faz aquele dinheiro para você pagar o aluguel, água, luz, telefone, comida, você passa fome. Então, nós temos 40 milhões hoje de brasileiros, que eu me incluo nessa, que vão passar fome. Entendeu? Então, se nós pegarmos 100 pessoas e colocarmos na balança que morreram no Brasil, por que 100 pessoas? Porque é aquilo que eu mostrei. Muitas mortes ali estão sendo. A pessoa tem um problema do coração, um câncer, um acidente, eles jogam para o obituário, que é problema de coronavírus. Mas vamos ser bem otimistas, vamos colocar 100 pessoas que morreram com o coronavírus. Aí você pega 40 milhões de brasileiros autônomos, entendeu? Coloca na balança o número. 100 pessoas que morreram, 40 milhões de pessoas que vão passar fome. O problema não é o vírus, é isso que eu quero que você entenda. É por isso que eu trouxe os gráficos, os dados, explicando que o problema do Brasil, especificamente, está na saúde pública, não no vírus em si. Entendeu? Então, se tem que investir dinheiro na saúde pública, sim, com certeza. Mas as portas não podem fechar. Por quê? Porque pensa bem, né? Você levanta de manhã, um frio lascado. O que, que você faz? Chovendo. Você coloca uma blusa, coloca a luva, coloca cachecol, bora trabalhar. Você já tem vírus, você tem que tomar as precauções, sim. Higiene, coloca a máscara, tudo. Bora trabalhar, entendeu? O problema é que as pessoas, por falta de conhecimento, né? A Maria Quebert, né, perguntou ali, mas na Itália. Só que nós não podemos esquecer que na Itália, por mais que você tenha ali uma saúde boa, um plano público bom de saúde, mas dos 60 milhões de habitantes que você tem na Itália, a grande parte são de pessoas idosas. São dados, fatos, entendeu? Sem se falar que na Itália você tem um índice grande, né, de corrupção e etc, etc, tudo isso, né, aí elevado ao grau de pessoas idosas que moram na Itália, realmente você chega a um número maior, entendeu? Mas o problema é que o número de pessoas que estão morrendo está sendo mais alarmado pelas mídias do que de fato é. Porque é o que eu digo, nós precisamos entender, né, o que é o coronavírus, o que está por trás do coronavírus, entendeu? Eu não posso imaginar que o coronavírus, né, é algo surgiu do nada, não. Ele é uma arma biológica mudada geneticamente em laboratório para atingir-se uma parte da população, que são os idosos, as pessoas com deficiências, as pessoas com deficiência na imunidade, não tenha dúvida nenhuma. Mas o índice de pessoas que estão morrendo aí, né, com dados já provados, gráficos, são mais pessoas idosas, entendeu? Então, se tem que ter um cuidado, sim. Aí você diz, mas você vai trabalhar e vai trazer a doença para o idoso na casa. Não, porque daí aí é uma questão de higiene. A pessoa tem que ter consciência, né? Tem que ter toda uma higiene, usar máscara e tal, né? Aí sim, mas nós não podemos parar o Brasil, entendeu? Nós não podemos parar a nossa economia, né? Porque o que você precisa entender é que quando essas elites globais, e é por isso que nós estamos falando sobre a nova ordem mundial há 3 anos atrás. Então, as pessoas que nos acompanham já há 3 anos atrás, pelas lives aí quase toda semana, né, diuturnamente, diretamente, elas já sabem o que é a maçonaria, o que é os Illuminati, o que é a nova ordem mundial. Então, eles estão por trás de tudo, por quê? Porque a nova ordem mundial quer quebrar as economias de todos os países, entendeu? E criando esse vírus, eles dizem para as pessoas ficarem na casa, em quarentena. Por quê? Porque você vai quebrar a economia. As pessoas imaginam que se você ficar 30 dias parado, tem como reverter a economia. Gente, já é Elvis, entendeu? A economia, se você ficar ali questão de dias, já era.
entendeu? Então, o que você precisa entender é que quando, por exemplo, mesmo o FHC fazendo parte do comunismo fabiano, do socialismo fabiano, quando o Fernando Henrique Cardoso criou o Plano Real, por exemplo, juntamente ele criou uma lei ali no ano 2000 de responsabilidade fiscal. Ou seja, para você manter uma moeda estável, né, o real ali estável, mesmo sendo uma moeda desvalorizada, tal, mas para você manter uma moeda estável, foi criado ali uma lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, você não pode gastar mais do que você arrecada, entendeu? Então, para fazer esse ajuste fiscal, foi criada essa lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, que o governo ali deveria prestar contas e ele não poderia gastar mais do que arrecada, né, para você conseguir fazer um ajuste, para você manter a moeda ali, né, em um nível controlável, entendeu? Só que quando você decreta um estado de calamidade pública, você não é obrigado a seguir as diretrizes, as leis de responsabilidade fiscal. Ou seja, você pode gastar à vontade, roubar à vontade, que não tem problema nenhum. Ou seja, você pega o real e joga no lixo. Já é um lixo, mas você pega ali e faz coisa pior ainda, entendeu? Então, o que nós temos que entender é a ação, porque o FED, por exemplo, quem que nos acompanha sabe, o que é o FED? O FED é um banco privado, né? Ele é chamado de Reserva Federal, mas ele é um banco privado da nova ordem mundial. Então, eu vejo pessoas dizendo assim, mas porque a China está fazendo isso, porque a China está invadindo. Porque... Gente, a China, ela é uma porcaria. Por quê? Porque o povo de lá, primeiramente, né, não é um povo cristão. Nós sabemos que a maioria lá do povo é do budismo, hinduísmo, etc, etc, etc. Não é um povo cristão. É um povo nojento? É. Come barata, come cachorro, come gato, come feto de criança, pratica o canibalismo, não tenha dúvida. Concordo com você, entendeu? Mas a China, ela não está agindo por si própria. Porque é isso que nós explicamos, por isso que eu digo, se nós não entendermos a geopolítica mundial, nós não vamos entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Porque essas 13 famílias que controlam toda a humanidade, que nós estamos falando há 13 anos, há 10 anos atrás, né? Essas famílias ali que são donas de 70% de toda a riqueza mundial, a família Rothschild, Rockefeller, Bernie, são 13 famílias. Essas famílias criaram as organizações secretas, como os Illuminati, criaram a maçonaria e etc, etc. Essas 13 famílias que controlam o mundo criaram os Estados Unidos, né? Ali no dia 4 de julho de 1776. Na nota de $1 está lá o símbolo dos Illuminati. Essa mesma família criou a China em 1949, com Mao Tse-tung. Os agentes que estavam ali com Mao Tse-tung, né, eram dessas 13 famílias. Então, essas 13 famílias, elas criaram um banco particular delas, que se chama Reserva Federal, entendeu? Federal Reserva, ou seja, Reserva Federal, não sei falar em inglês aqui, mas é numa simplicidade para que você possa entender. É uma reserva, é um banco particular. E esse banco particular, eles emprestam dinheiro para todos os países, mas eles não permitem que os países paguem essa dívida. Porque senão eles perdem o controle sobre os países. Se você deve, por exemplo, R$100 para uma loja, você vai lá e paga, você não tem vínculo mais com essa loja. E a mesma coisa, esse banco, ele empresta dinheiro, mas ele não permite que os bancos paguem. Por exemplo, os Estados Unidos, que foi criado por essas elites que tem esse banco, devem para a Reserva Federal, os Estados Unidos, 22 trilhões de dólares. Se você pegar a China, deve mais de 6 trilhões de dólares para a Reserva Federal, que é o banco da nova ordem mundial. Entendeu? Então, todos os países devem. Então, o problema não é a China em si, mas são essas elites. Entendeu? E o que nós precisamos compreender que em toda essa história é que essas elites
globais criaram o coronavírus para fazer um reset mundial. O que é um reset mundial? É uma crise mundial, entendeu? Nós falamos isso há 2 anos atrás, que no ano de 2021, isso nós falamos há 2 anos atrás, que haveria uma crise mundial. Quem que lembra disso? Coloque aí aquelas pessoas que nos acompanham já há 2 anos atrás. Coloca aí no chat, quem que lembra que eu falava há 2 anos atrás que haveria uma crise mundial no mundo? Coloca aí. Pois bem, eles criaram o coronavírus. Ao mesmo tempo, fazendo com que as pessoas fiquem na casa, portas fechadas, crise mundial. Entendeu? E o Brasil está caindo nessa, porque os governadores dos estados estão recebendo dinheiro dessas elites globais para manter o povo nas suas casas, em quarentena. Gente, eu não morro de amores por Bolsonaro. Quem conhece o nosso trabalho, nossa luta de 3 anos atrás, sabe que nós temos atacado há muito tempo todos os poderes, os 3 poderes, porque está aqui logo abaixo, ó. Quem está lendo ali, né, no giro, né? Nós queremos uma junta de militares de não maçons, não comunistas, não temos políticos nem mitos de estimação, somos intervencionistas, somos patriotas, somos nacionalistas, não votamos mais. Eu rasguei o meu título, mostrei isso para vocês em uma live que nós fizemos também, acho que 2, 3 das penúltimas lives que eu fiz, eu mostrei isso. Somos intervencionistas, fora os 3 poderes, entendeu? Mas nós já vínhamos falando, mesmo antes do Bolsonaro se pronunciar, muito antes, que nós somos favoráveis que o Brasil não pare. Depois que o Bolsonaro veio, se pronunciou, tal, nós temos as nossas lives, nossos vídeos que mostram isso, gente. Entendeu? É muita hipocrisia de algumas pessoas aí vir falar alguma coisa para nós aí, que nós não estamos, né, lutando pelo Brasil. É uma burrice sem tamanho. Né? Não são as minhas palavras, são as minhas atitudes e as minhas ações. As minhas ações e as minhas palavras, as minhas atitudes, elas mostram totalmente ao contrário do que as pessoas estão dizendo. Nós lutamos para derrubar os 3 poderes, mas essa decisão, essa atitude do Bolsonaro, de fazer com que o Brasil não pare, gente, é o que nós já vínhamos falando, entendeu? Nós temos que usar a cabeça, o cérebro, para tudo que está acontecendo. As pessoas precisam entender como é o sistema global. Gente, sem isso, o que eu falava há 1 ano atrás? Quem que lembra? Se nós não entendermos a ação da maçonaria no Brasil e no mundo, nós não vamos entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nós falamos isso, gente, pela bilionésima vez. E se nós não entendermos a ação da nova ordem mundial, desse sistema global, da maçonaria, das organizações secretas, gente, você vai se deixar levar pelas pessoas que dizem fique na casa, fique na casa, fique na casa, com certeza. Né? Mas esse discurso do fique na casa, ele vai mudar quando começar a faltar alimento na mesa. Tenho certeza disso. Gente, eu não posso dizer para vocês que eu passei fome na vida. Entendeu? Porque a palavra fome é uma palavra muito pesada demais. Né? Eu vim de um lugar pequeno, né? Tá aí o Adilson, né? Amigo de infância, né? Presente na live, nós jogamos bola desde pequeno, né? Graças a Deus lá, né? Nós sempre tivemos na nossa cidade, né? Como uma cidade pequena é uma família, ou seja, todo mundo conhece todo mundo, né? Enfim, você que mora no interior sabe disso. Não é como na cidade. Hoje eu estou na cidade, né? Mas no interior todo mundo conhece todo mundo, né? Então eu, quando, por exemplo, eu fui morar numa cidade um pouquinho maior, né? Quando eu tinha lá meus 20 anos de idade, então eu fui ali em Guarapuava, né? Que dá 40 quilômetros ali do município de Turvo. Eu tinha na época uns 18, 20 anos de idade. Então eu resolvi ir trabalhar, né? Morar fora da casa dos meus pais, né? Então eu pensei, eu vou lá trabalhar um pouquinho. Então quando eu fui trabalhar sozinho, né?
eu passei por dificuldades, ou seja, passei por privações, né? Ou seja, não seria ali passar fome, porque passar fome é uma palavra muito pesada, mas eu passei privações, né? Que é diferente, né? Então, eu, superficialmente, eu tive uma pequena e leve ideia do que é passar fome, entendeu? Tenho certeza que muitos no chat passaram por privações, talvez não passaram fome, mas por privações, né? Então, nós sabemos o que é realmente, o que vai causar economia no Brasil e no mundo. Se nós, como autônomos, 40 milhões de autônomos aí, né? Eu, por exemplo, essa semana aí corta a minha internet. Talvez essa semana é a última vez que você vai me ver aí fazendo live. Por quê? Porque acabou o dinheiro, já era, entendeu? É isso que o povo não entende. Primeiro acaba, corta a internet, entendeu? Aí atrasa o aluguel, já está atrasado. Atrasa o estacionamento, já está atrasado, entendeu? Vira uma bola de neve. Até quando? Até que ponto? Então, o que é mais importante? 100 pessoas que morreram no Brasil pelo coronavírus, que nós sabemos que muitas mortes estão sendo empurradas, ou 40 milhões de pessoas, de autônomos. Gente, coloca na balança. Ó, 100 pessoas ou 40 milhões de pessoas, entendeu? Que vão passar fome. Vão passar fome, literalmente. Por quê? Porque é um vírus que não precisa de um isolamento, é um vírus que não precisa de quarentena, né? Porque nós já provamos por dados que, através de um investimento na saúde, você resolve o problema de equipamentos médicos, hospitais, entendeu? Mas não, eles não vão fazer isso, porque não existe interesse. O interesse é causar pânico. É isso que muitos canais estão fazendo, causando pânico. É isso que muitas mídias televisivas no mundo inteiro estão fazendo, causando pânico. E o povo está caindo nessa. E nós temos que colocar em prática os 3 anos que nós estamos fazendo live, diretamente pelas redes sociais. Agora é hora de nós entendermos o que a nova ordem mundial está fazendo, o que as organizações secretas estão fazendo. E não cair nesta, fique em casa. Não cair nesta, fique em casa. Entendeu? A coisa vai piorar ainda. Não acho que a economia do Brasil ela vai melhorar depois de 30 dias. Ela vai quebrar, literalmente. Empresas quebrando, eu mostrei um vídeo logo abaixo, também se você olhar, de um empresário que ele estava indo para o seu escritório para demitir 60% dos funcionários, por causa de tudo isso que está acontecendo. Entendeu? Tudo isso que está acontecendo já é o começo, já está começando a demissão em massa. Ah, mas porque o governo vai ajudar? Porque, gente, a ideia do comunismo internacional, dessas elites globais, é usar a China como laboratório, como um tentáculo, né, para impor essa nova ordem mundial global. Hoje, para o sistema, para as elites globais, se você tem 50 mil na conta, por exemplo, você é considerado uma pessoa rica. Entendeu? O que eles querem fazer? Começar a dar ali um bolsa coronavírus para os autônomos, para as pessoas mais pobres, né? E começar a quebrar as pernas dos empresários. Aí você quebra a perna dos empresários, dá bolsa coronavírus para os autônomos e as pessoas mais pobres, e então você cria o socialismo, comunismo, tudo comum. Mas não é assim que funciona, entendeu? Porque os empresários são aqueles que hoje carregam o Brasil nos ombros, nas costas, os empresários. Não são as multinacionais, não são as grandes empresas. É o pequeno empresário que tem uma porta aberta ali de uma quitanda, de uma frutaria, de uma loja de roupas que tem 1, 2 funcionários. É esse empresário que mantém o Brasil, que mantém o país, a nação, com as portas abertas. Quebra as pernas desse empresário para ver o que acontece. E é isso que vai acontecer. Eu, por exemplo, é como eu falei, eu trabalho como autônomo.
entendeu? Né? Eu pago, por exemplo, lá por peça, né, terceirizado para uma outra pessoa, entendeu? O que vai acontecer? Essa outra pessoa depende de mim, que já estou lascado. Então, você entende que é um efeito dominó e a coisa vai piorar? Então, enquanto a prateleira está cheia, está tudo bem, fique em casa. E a hora que a mesa estiver vazia? A hora que eles começarem a cortar a internet de todo mundo? Você já parou para pensar? Então, essa hipocrisia, gente, do fique em casa, é conversinha para boi dormir, para pessoa que não tem conhecimento do que é a nova ordem mundial. São pessoas que tratam o coronavírus como que um vírus realmente, que veio do morcego, né, porque veio lá da China. Gente, a China come porcaria há milênios. Come há milênios. Não justifica, mas há milênios eles comem porcaria. E só agora o coronavírus surgiu lá? Não. Ele foi feita uma mudança genética em laboratório, propositalmente pelo sistema, para criar pânico nas pessoas. Repito, está matando? Está, mas não é tudo aquilo. Está aí os dados, gente. Nos vídeos que nós fizemos logo abaixo, gráficos. Eu não trabalho com opinião. As pessoas dizem, Maria, é a tua opinião. Não, não é minha opinião. Quando eu exponho a minha opinião, né, de uma forma pessoal, é uma coisa. Agora, quando nós trazemos dados, quando nós trazemos gráficos profissionais, como é o médico ali logo abaixo que nós colocamos, com 48 anos aí de experiência, que não é charlatão, porque tem toda uma história, né? Se formou pela PUC de São Paulo, né? Um médico aí que tem uma vasta experiência. Então, nós falamos de fato, gente. É uma realidade. Nós não estamos aqui dando a nossa opinião. São fatos. Entendeu? Diz quem. Porque nós temos que ficar na casa. São pessoas que não conhecem o sistema global, não conhecem a nova ordem mundial e caem na onda da mídia, que hoje está dizendo para você ficar na casa. Entendeu? É lógico que se você pegar ali os artistas que ganham milhões de cachê, pegando seu celularzinho e fiquem em casa, é muito fácil. Entendeu? Vai falar isso para um pai de família que tem criança na casa, que precisa dar de comer às crianças. É outra história, gente. É questão de sobrevivência. O Brasil não pode parar. Ponto. Eu não estou aqui para me agradar. Eu sei que muitos intervencionistas, né, ficam jogando em direto, aqueles que fiquem na casa, entendeu? Ficam aí falando, porque o Álvaro Dias, intervencionista, né? Mas eu não estou aqui para me agradar ninguém, A, B, C ou D. Eu estou aqui para trazer a verdade, dados, fatos, entendeu? Não estou aqui para agradar, nem Cristo agradou todo mundo, né? Aliás, aquele que veio trazer a verdade, né, o próprio Cristo, Jesus Cristo veio trazer a verdade ao mundo, né? Ele foi aí praticamente apedrejado pelas pessoas por trazer a verdade. Ele que era perfeito, ele que não tinha pecado, ele que veio trazer a salvação. Se ele foi apedrejado e não agradou a muitos, eu vou agradar a muitos? A minha intenção não é agradar. A minha intenção aqui é trazer os fatos, a verdade. E o que nós estamos trazendo são fatos, são verdade, doa quem doer. Né? Como diz o outro, desculpa se a verdade dói. Mas se ela dói, é porque é verdade. Porque se fosse cômodo, seria uma mentira. Seria muito fácil. Augusto Lima, aí, nosso grande guerreiro também, né? É patriota ultranacionalista cristão. Se não é por nós mesmo, estamos mortos. É exatamente isso. Né? Se nós aí dependemos do sistema, nós estamos lascados. Né? Então, o que nós temos que entender, gente, é que a nossa luta, ela é uma luta que para entender o inimigo, nós precisamos saber quem ele é. Porque não adianta as pessoas elas olharem para o coronavírus imaginando que é apenas um vírus, uma pneumonia perigosa tal, e colocar os seus argumentos em cima disso. O vírus foi criado em laboratório, mas não é tudo isso, como estão dizendo. Porque na Itália estão morrendo. Nós já explicamos.
A Itália, você tem um índice de pessoas idosas maior, por isso o índice de mortes é maior, entendeu? Mas no Brasil, em outros países, é outra história, entendeu? Como o próprio médico ali com 48 anos de atividade médica, experiente, estava explicando, que eu mostrei para vocês. Né? Vamos ver aqui o que nossos patriotas estão falando. Né? Tânia Luiz, boa noite, estamos aí. Fátima Costa, seja bem-vinda. Gente, vai compartilhando, é muito importante aí para que realmente o nosso canal, né, seja recomendado aí, né, a muitas outras pessoas. Isso é muito importante para levar esse conhecimento a todos, né? Enilson Brito, né, no Ceará, acompanhando a live, obrigado aí, né, como eu falei, né, o Brasil inteiro aí, né, acompanhando a nossa live, fico muito feliz, né, pela presença de todos, né. Se você, por exemplo, como o Enildo aí está no Ceará, compartilha no seu perfil, né, no seu YouTube, no WhatsApp, né, outras pessoas do Ceará vão ver as nossas lives e nós vamos aí levar o conhecimento. O objetivo é esse, né, é levar o conhecimento. Vamos dar uma olhada aqui, né, Lenildo Gomes aí, né, Maria Quiberte. Conceição Matos, né, em presente sempre também. Lembrando, gente, eu vejo que muitas pessoas citam aí a OMS, né? Então, quando você fala assim, né, OMS, né, aí você pensa assim, poxa, a OMS é uma entidade de anjos, né? Nós temos que obedecer eles, né? São anjos espirituais. A OMS, Organização Mundial de Saúde, ela é um tentáculo criado por essas elites globais. É por isso que eu digo, se nós não entendermos sobre o sistema global, gente, nós não vamos entender nada. As pessoas falam da ONU, por exemplo. Nossa, a ONU. A ONU, assim, deve ser um grupo de militares que lutam pelo país, né, para a unificação. A ONU é uma organização das Nações Unidas, criadas por essas elites globais, que fazia parte da antiga Liga das Nações, que teoricamente seria para trazer paz à humanidade, mas que foi ali com o tempo infiltrado e serve aos interesses globais. Então, OMS, ONU e outras entidades, gente, servem a qualquer coisa, menos ao povo, à nação. Então, eu vejo, por exemplo, a Globo. A Globo serve a quem? A Globo lixo, né? Todo esse esquema global. Aí ela pega a OMS, fazer discurso, a ONU, aí as pessoas que são alienadas aí, né, pelo sistema, olham e dizem, poxa, olha o que a OMS está falando, olha o que a ONU está falando, entendeu? Mas para nós, despertos do sistema, nós já sabemos quem é quem na fila do pão. Nós já sabemos quem é a ONU. Nós já sabemos quem é a OMS. Nós já sabemos quem é a Globo. A Globo, eu acredito que a maioria do povo brasileiro já sabe, mas muitos ainda querem acreditar na Globo. Se a Globo está dizendo para ficar na casa, nós temos que inverter isso, é não ficar na casa. Né? Mas tudo bem, gente. É aquilo que nós dizemos há muito tempo. O povo brasileiro ele só vai se despertar quando realmente acontecer algo que já está em início, que vai quebrar a economia. Aí o povo vai chorando para as ruas. E daí? Então nós estamos avisando. O povo brasileiro vai ver a realidade pela dor. Entendeu? Vai ver a realidade pela dor. Porque o povo não quer ver a realidade pelo amor. Né? Ou seja, por tudo aquilo que nós estamos trazendo a cada dia, pela verdade, eles não querem saber a realidade pela verdade. Então vão saber a realidade pela dor. Né? E vão sofrer muito por isso.
Isabel Cristina, dizendo que tem também o problema climático, né, em relação ao vírus. É justamente isso também que o médico falou ali, né? Tem uma vasta experiência, né? Ou seja, o Brasil hoje ainda ele vive num ciclo aí de clima que está bem estabilizado. Mesmo no sul aqui, por exemplo, que é mais frio, né? Nós aqui de Curitiba, né, do Paraná, né, que é um pouco mais frio que na região aí de São Paulo, Rio e outros lugares, é um lugar que é quente, né? Então não é o momento, né? Ou seja, não haveria necessidade, né? Então a gente sabe aí que é tudo uma artimanha do sistema, né? Gente, obrigado aí pela presença de todos, né? Nós já estamos aí mais de uma hora, né, na nossa live, né? Eu não vou me estender aqui para não ficar uma live muito comprida demais, né? Mas eu agradeço aí pela presença de todos, né? E vamos estar sempre aí atentos, né? Fazendo as nossas lives. Não sei até quando, né? Eu acredito que essa semana aí, até lá por terça, quarta-feira, minha internet já acabou, né? Então não sei o que que eu vou fazer aí, mas paciência, né? Nós estamos tentando conscientizar o povo da melhor forma possível, né? Mas se o povo não quer ouvir, fazer o quê, né? Nós somos uma voz clamando nas redes sociais, né? Antigamente era uma voz clamando no deserto, né? Era o João Batista, né? Clamando pelo deserto, convertei-vos, né? Arrependei-vos, né? E hoje é o que nós estamos fazendo, né? Acorda, gente. Não fique na casa, bora trabalhar. O Brasil não pode parar. É uma voz clamando nas redes sociais, como muitas outras vozes, né? Mas é aquela história. As pessoas só vão ver aquilo que nós estamos falando hoje a hora que a corda estiver no pescoço. Então, o bom de tudo é que a nossa live fica gravada. O bom de tudo é que você vai ver isso, né, de uma forma aí pelas redes sociais, ou seja, fica arquivado no YouTube, né, Facebook, WhatsApp. Então, lá na frente ainda nós vamos ter a oportunidade de pegar esse pedacinho aqui que eu estou fazendo para vocês e dizer assim, olha, gente, estou voltando lá, dizendo que nós não poderíamos ficar na casa, nós tínhamos que abrir as portas, quebrou a economia do Brasil, quebrou o colapso, o vírus, ele apenas serve para quebrar as economias, entendeu? Então, essas partes aí ficam sempre gravadas e nós vamos estar sempre aí trazendo à tona para vocês. Gente, obrigado pela presença, Deus, Pátria e Família, compartilhe, dê seu like, inscreva-se no canal e até a próxima, aí, se Deus assim o permitir, né? Depende dele.